todos aí, né? Fazer uma aula de mecânica dos fluidos. Mas a falar, então, o seguinte. Como eu falei aí, né? Eu falei para o Matheus Queiroz, e passar a mensagem para vocês aí. Mas vocês devem estar sabendo já, né? O professor Juraci, ele foi transferido lá para outro campus, saiu do campus de Aracruz, acho que foi para o campus de Vitória. E aí, houve uma redistribuição aí das disciplinas. Eu estou assumindo essa disciplina, então. Eu estava com a disciplina de manutenção mecânica, né? Eu estou largando a disciplina de manutenção mecânica e assumindo essa disciplina, tá bom? De mecânica dos fluidos 2 aí. Ok? Para mim é até melhor, apesar de eu trabalhar um pouquinho com manutenção, mas foi muito pouco, né, na minha carreira aí. E mecânica dos fluidos eu tenho um domínio até melhor do que manutenção mecânica, tá bom? Então, eu tanto trabalhei, né, nessa área, trabalhei muito na área de tubulações, tubulações industriais, que você acaba usando aí o tempo todo escoamento, né, tanto de vários fluidos. Trabalhei na indústria de petróleo. E atuei também na questão acadêmica, aí, né, na parte de mecânica dos fluidos. Bom, essa aula de hoje, a nossa primeira aula, né, comigo aí assumindo a disciplina, então eu queria bater um papo com vocês aí, para a gente poder fazer um alinhamento aí, né, de onde essa questão é sempre aí, um professor para e outro continua, a gente faz um alinhamento, então, aí, ver onde o professor parou, o que já foi dado. Eu já conversei com ele algumas coisas, né, mas é interessante a gente alinhar também com os alunos aí, tá bom? Fazer esse alinhamento e já tenho poder continuar a matéria também, né, dar continuidade aí à disciplina. O professor Juraci, eu conversei com ele, ele falou que ele tinha dado a parte de conservação. Professor, eu acho que o senhor caiu aí. O senhor deve ter se mutado sem querer. Ou é só para mim que isso aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Eu tô vendo sim, pra mim também caiu. Mutou geral, acho. Estão me ouvindo agora? Agora voltou. O microfone saiu da configuração, não sei porquê. Hein? Então, continuando aí, o seguinte, então essa aula aí, não sei onde parou aí, né, onde vocês ouviram, essa aula de hoje, nossa primeira aula comigo, né, então, de Mecânica dos Fluidos 2, fazer um alinhamento aí, tá bom, com vocês, aonde a gente ter mais detalhe onde a matéria parou, a gente dar continuidade. Eu já conversei um pouco com o professor Juraci já, né, para ver onde ele parou. Ele me disse que parou, que foi
deu a parte de conservação da massa para vocês. Ok? Lá do capítulo 5 do livro do Fox McDonald. E falou para eu seguir uma matéria de conservação, começar a conservação da quantidade de movimento. Certo? Então, isso aí mesmo. Você já... Mas deixa eu te falar, ele deu a matéria só de conservação da massa, já deu exercício para você de conservação da massa? Já passou? Vai falando para mim, só para eu alinhar. Ainda não, professor. Hã? Ele passou 2 slides no AVA pra gente, mas ele não passou exercício ainda não. É? Tá. Não passou, né? Se você quiser, eu posso até repassar para você os slides que ele passou pra gente, pra você ter noção. Eu tenho os slides aqui, deixa eu abrir aqui, quer ver, ó. Eu tenho os slides, espera aí, um minutinho. Deixa eu abrir outro aqui. Não, eu tenho os slides aqui que ele passou para vocês, na verdade, que está no Moodle lá, que é disponível no Moodle, não é isso? Isso. Isso, então, eu acessei aqueles slides, aí eu vi lá, então, da conservação da massa. Ok, então ele deu aquela matéria, mas ele não passou exercícios, não, né? Resolveu exercícios. Ele passou um para a gente estudar, do amortecedor. Aham. Em um dos slides, acho que é no final do slide 2, eu não lembro direito. Ok. Eu vou fazer o seguinte, então, hoje eu preparei a aula sobre conservação de movimento, ok? Então, eu vou começar a conservação de movimento, aí depois eu passo exercício, tanto de resolvo exercício, né, com vocês, aí, tanto de conservação da massa, quanto de conservação da quantidade de movimento, tá bom? Professor, rapidinho, só para, aproveitando o início, você vai manter a configuração dele de 3 provas aí no período? Aham, posso manter 3 provas. Ele tinha combinado com vocês 3 provas e eu não peguei com ele ainda, ele ficou de me passar para o meu e-mail e não me passou ainda. 3 provas e mais o que passou? Passou exercício, ele falou em passar exercício avaliativo, trabalho, mais alguma coisa? Não, na verdade são 3 provas, ele passou o peso, deixou as datas em abertos, mas ele passou prova 1 peso 30, prova 2 peso 40 e a prova 3 peso 30 de novo. Mas aí eu acho que se você fizer diferente, aí depende da turma aí. Para mim, não tem diferença não isso. Aham. Então ele só passou atividade, só prova, né? Não passou outra atividade, não? Passou não. Atividade avaliativa, exercício, trabalho, não passou não, né? Passou não, mas se quiser passar é sempre bom, né? A listinha para ajudar. Pois é, eu vou fazer o seguinte, não, eu vou propor isso aí, passar alguns exercícios, principalmente que eu gosto de passar exercício já direcionando para a prova, porque muitas vezes o aluno fala, o que vai cair na prova? O que vai cair? Aí se ele for pela lista de exercícios, ele vai saber o que vai cair, tá bom? Show. Então, eu vou pensar nisso aí, depois eu proponho para vocês, então, isso aí, tá bom? Ô, professor, você acha que daria tempo de passar 3 provas? Porque a gente já foi um mês de aula aí e praticamente não viu nada. Então, qualquer coisa, a gente pode reduzir para 2 provas. Eu posso inserir, na verdade, então, as outras atividades avaliativas, né, como sendo listas de exercício, e tiro uma prova, então, por causa do tempo. Realmente vai ficar apertado para planejar 3 provas, né? Eu acho uma boa. Deixar 2 provas e lista de exercício o resto. Eu concordo. Tá bom, então. Pode ser isso, então. A gente pode mudar assim, tá bom? 2 provas e listas de exercícios. E você já está tendo acesso ao AVA agora ou como é que tá para acessar? Estou tendo acesso ao AVA já. Já liberaram para mim lá. Aí já vou fazer a aula, por exemplo, já coloco lá no AVA. A aula tá bom? E começar a postar atividade no AVA. E sobre os momentos síncronos, você vai querer que todas as aulas sejam ao vivo, uma aula sim, outra não? Você pensou sobre isso? Vamos fazer uma síncrona e outra não. Tá bom? Uhum. Uma síncrona e outra gravada. Tá, e depois você escolhe qual dia que vai ser síncrono, então, para a gente poder saber certinho, para poder estar presente. Tá bom. Deixa eu falar com vocês. Para mim, tanto faz segunda ou terça síncrona. Vocês têm alguma preferência?
Eu prefiro na segunda. Se for, já que ninguém vai falar nada, se puder manter a segunda, pra mim é melhor. Tá Pra bom. mim também, na segunda também é bom. Tá bom, então vamos fazer segunda, então. Aí eu faço sempre esquema assim, né? Eu gravo a aula também, disponibilizo depois o link no Moodle lá, tá bom? Quem não puder assistir aí por algum motivo, fica lá. Outra coisa que falaram aqui é o seguinte, falaram em retorno o Gripa, o Antônio Gripa, acabou de mandar uma mensagem aqui a respeito do retorno, né? Falou que tem um período de transição agora, que vai ser agosto, setembro, período de transição, que é opcional da aula presencial ou não, e depois, a partir de outubro, aí é obrigatório a aula presencial. As aulas, sendo que as aulas de laboratório agora teriam que ser presencial, mas não tem, nessa disciplina não tem previsto aula presencial, né? Eu tomei a primeira dose, não tomei a segunda ainda, eu estava querendo tomar a segunda para depois começar a pensar nisso. Mas o que vocês acham? Vocês têm preferência para começar a voltar presencial agora ou voltar mesmo em outubro? Vocês têm alguma preferência? Só para consultar vocês aí também para saber. Deixar mais pra mim, quanto mais pra tarde, melhor, professor. Porque vacinado eu também não fui ainda, não. Eu prefiro outubro também. Uhum. Pois é, eu tomei a primeira dose, não tomei a segunda. E aí No caso, a segunda demora um tempo ainda para poder fazer efeito. No caso, outubro vai ser obrigatório voltar tudo, professor? Ou só se o professor quiser? Pela informação que eu tenho agora, parece que é voltar, mas não seria voltar todas as aulas, entendeu? Agora, não sei ainda, tem que ver direitinho isso aí, porque se vai ser obrigatório o aluno assistir a aula, ou se vai ser, tipo assim, o professor dá aula presencial, mas disponibiliza. Tá mais com cara de ser assim, entendeu? Mas eu tenho que pegar isso com certeza ainda, ver isso com certeza. Se vai ser a aula presencial e disponibilizar o link para, por exemplo, quem não puder ir. Mas eu não tenho certeza ainda, tá? Eu vou ver isso ainda com o professor, isso a partir de outubro, tá bom? Vou ver isso com o Grip, se o Grip já tem essa informação também correta, né? Eu vou até perguntar ele agora, foi bom você ter perguntado, que eu já, daqui a pouco eu mando, quando terminar, já mando um zap para ele perguntando, tá bom? Ok. Então, por enquanto, fica assim, então, né? Nossas aulas durante esses 2 meses. Também já vai estar quase acabando o período, né? Porque nós começamos em junho, já foi julho, agosto, deixa eu ver aqui, ó. Acaba dia 20 de outubro, se eu não me engano, professor. Dia 20, dia 19, um trem assim. Vai estar terminando o período, tá acabando aí. Então, tá bom. Então, ficamos assim combinado. Meu WhatsApp, eu vou colocar também no meu telefone, com essa parte, essa questão agora de aula não presencial, vocês podem me mandar o WhatsApp, tá bom? 999-63-6212. Para a gente conseguir se comunicar melhor aí. WhatsApp. Mandei por... Eu estou vendo aqui que muitos alunos já são alunos meus dessa disciplina, né? João Carlos, Matheus Queiroz, Iago, João Luiz, acho que a maioria aqui, o Arley, Henrique, a maioria já são meus alunos aí, já deve ter meu celular e meu WhatsApp, né? Então, vamos fazer a aula, então, a parte de conservação da quantidade de movimento, tá bom? Vamos fazer essa aula aí. Essa aula também, gente, ela é parecida com o método dela, parecido com termodinâmica, tá? Uma disciplina que envolve muitos conceitos, envolve bastante equacionamento, né, do problema de escoamento de fluido. E para aprender essa disciplina, o bom é o seguinte, a aula é teoria, sempre acompanhada de exercícios, ok? Então, eu vou passar teoria e vou resolver exercício aqui com vocês. E vou passar exercício para vocês fazerem também, vocês vão fazendo os exercícios, porque para aprender mesmo tem que resolver exercício. Na hora que o cara resolve exercício ali, a matéria vai fixando na cabeça, vai surgindo alguns detalhes, vai entendendo, né, o que acontece. Muitas vezes você vê a teoria, o negócio fica meio solto assim na cabeça, entendeu? E fazendo exercício que você vai aprendendo.
Tem até um professor meu que ele falava o seguinte, que a diferença entre conhecimento e informação, né? Ele fala o seguinte, que quando o professor passa a aula, principalmente uma aula expositiva, ele está fornecendo informação, mas não conhecimento. Conhecimento mesmo você adquire quando você exercita, você pega aquela informação, começa a exercitar, e aí você transforma aquilo em conhecimento. Você passa a ter um conhecimento mesmo sobre aquele assunto, ok? A engenharia é assim, né? O negócio fica muito vago. Principalmente a matéria igual a mecânica dos fluidos e termodinâmica também, o negócio fica meio vago só com a teoria. É com os exercícios depois que você. Mas também, se você não vê a teoria, você vai ter dificuldade de fazer exercício, entendeu? Então, tem que ver as duas coisas aí, tá bom? Então, deixa eu começar a passar aqui mais algumas dúvidas aí. Então, ficamos conversados assim nessa questão da avaliação. Então, eu vou fazer uma proposta lá da questão reduzindo para duas, em vez de 3 provas, 2 provas, inserir lista de exercícios e já vou propor também uma data aí para a primeira prova, tá bom? Claro, como a gente está começando agora, né, eu assumindo agora, então tem um tempo aí para vocês poderem pensar num prazo aí, mas para ser 2 provas eu vou pegar. A última prova seria lá no final, lá no última semana, penúltima semana. E a primeira prova, então, a gente puxa, ver quando a gente pode dar essa prova. Hein, professor, não sei como você vai fazer, mas em Mecânica dos Fluidos 1, o Juraci, ele deu, no caso, 2 provas e um trabalho. Aí essas provas foram em grupo, né? Ele dava, acho que uma semana para fazer, e depois ele deu um trabalho no final lá para a gente gravar um vídeo explicando uma parte do livro lá e resolver um exercício. Ah, não, mas eu vou dar prova individual mesmo. Eu vou pensar nisso aí, eu vou pensando, tá bom? Mas a ideia seria prova individual. Ele deu prova em grupo? Isso. Se eu não me engano, era um grupo de, acho que 5 ou 4 pessoas, não lembro. É, Foi né? assim que ele fez a metodologia de Mecânica dos Fluidos Ele 1. passava uma lista e dava, acho que, 2 dias úteis pra gente fazer e entregar ela, professor. Uma lista de exercícios, assim, acho que tinham 5, 6 exercícios, e aí a gente tinha, acho que eram 2 dias úteis pra entregar ela, fazer e entregar ela. Aham, mas isso é valendo como prova ou era valendo como livro? Prova, prova. Mas aí ele fez um trabalho, no final foram praticamente 3 provas, assim, que só que no final, a última chamou de trabalho, mas foi a mesma metodologia. Aham. Foi, acho que 2 provas de 30, ou uma prova de 30 e um trabalho de 40, foi um negócio assim. Aham. Pois é, mas eu estou pensando em prova individual mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Show. Deixa eu montar aqui Deixa eu montar a câmera aqui então. Eu vou desligar a câmera por enquanto, até eu focar ela aqui, tá?
Peraí. Perdi um pouquinho aqui. Estou tentando focar aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Juraci lá, essa questão da prova, tá bom? E vou ver o que eu... A princípio fica assim, 2 provas, a gente já reduz para 2 provas por causa do tempo, ok? Já reduz. E a questão aí da prova, como é que a gente vai fazer essa prova? Eu vou conversar com ele, tá bom? Tranquilo, professor. Ele já começou a disciplina, eu vou pegar a sugestão dele também, entendeu? Converso com vocês, converso com ele. E o frio aí, tá muito frio aí? Frio, né? Demais, professor, demais mesmo. Tô bem esses dias aí. Deixa eu marcar, vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqueles 4. Eu fiz 4x em vermelho lá no quadro. Consigo ver. Você sabe como é que eu aumento a minha imagem? Está parecendo pequena aqui a imagem do quadro. Você sabe como que eu consigo aumentar? No Google Meet que eu tô. Fixando, professor. Você consegue fixar a imagem, ela vai aparecer maior. Só que pra gente aqui tá aparecendo um tamanho normal. Não sei o resto do pessoal aí. Então, para mim está parecendo pequenininha. Eu queria fazer ela aparecer na tela toda, ou quase toda, entendeu? A imagem da minha câmera. Você sabe como é que eu faço? Você consegue clicar nos 3 pontinhos ali, aí você vai em alterar layout. 3 pontinhos, alterar layout. Aí você coloca como destaque e fixa a imagem que você quer. Aí vai ficar só ela. Aí fica na tela toda. Show. Show. Deixa eu ver aqui se ela aparece agora. Apareceu a sua imagem, Matheus, para mim. Aí é que tem tipo um clipezinho de fixar. Eu não sei direito o que é isso. Tipo não sei se é a palavra. Alguém me ajuda aí com a palavra. Aonde que é? Nos 3 pontinhos também? Não, coloca o mouse sobre a sua imagem, que ele vai aparecer essa opção. Eu botei em cima da minha imagem. Aí ele aparece. Ah, tá. Peraí. Não, ele sumiu aqui. Putz, participantes. Peraí.
eu consigo arrastar a minha imagem, mas não consigo aumentar ela. No caso, a opção de fixar não apareceu para você, não? Tem um microfonezinho e a primeira é um negocinho de fixar, que você clica nele e vai ficar fixado. Ah, tá, o microfonezinho. Aham. É na esquerda do microfonezinho ali, no centro da imagem, assim, no centro do quadradinho lá. Então, aí aparece aqui, ó, quando eu boto o mouse em cima dele, ele fala assim, não é possível mostrar você em um bloco neste layout. Vou pegar de novo No layout, você tem que colocar para destaque lá. Botei destaque. Aí depois você fixa. Professor, faz um teste Apareceu. no layout, colocar barra lateral no lugar de destaque. Apareceu agora. Para mim apareceu agora. Show, então. Beleza, obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado a vocês aí. Nada. Tá. Então vamos lá. Vendo o quadro aí. Tá, deixa eu apagar aqui. Pessoal, então, vamos lá, né? A mecânica dos fluidos, vocês viram lá em Mecânica dos Fluidos 1, vocês viram a questão da análise integral, lá na Mecânica dos Fluidos 1, certo? Que é chamada análise integral. Então, eu coloco aqui a mecânica. Os fluidos 2. Então, na mecânica dos fluidos 1, vocês vê a análise integral, certo? E na mecânica dos fluidos 2, a gente faz uma análise do fluido, análise chamada análise diferencial. Análise diferencial, ok? Análise diferencial, a gente faz um pequeno volume
um volume chamado volume diferencial, e a gente, então, vocês estão conseguindo ler a tela aí? Sim. Está parecendo certo para vocês ou está parecendo invertido? Para mim está parecendo invertido. Aqui está normal. Está normal, né? Parecendo certo. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Ok. Então, análise diferencial, nós vamos fazer, então, o Juracê já começou com vocês aí, a questão da mecânica dos fluidos 2, então, no análise diferencial, ele fez a conservação da quantidade da conservação da massa, a gente vai fazer aqui, começar, então, a conservação da quantidade de movimento. Então, vou colocar aqui, ó, conservação da quantidade de movimento. Que nada mais é do que a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Vocês já estudaram a segunda lei de Newton lá na mecânica, né? Mecânica 2. Você já deve ter feito mecânica 2, né? E a gente vê como é que fica a segunda lei de Newton aplicada a fluido agora, movimento de fluido. Ele tem algumas características um pouco diferentes lá o ponto de partida é o mesmo da mecânica geral, mas tem alguma abordagem aí, acaba acrescentando algumas coisas quando você tem um fluido em relação a um corpo rígido. Lá na mecânica 2 você estuda um corpo rígido, estuda a mecânica da partícula e a mecânica do corpo rígido. E aqui a gente estuda a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos, a diferença aí em relação ao corpo rígido é que ela pode se deformar e deformar continuamente, né? Então é o seguinte, os movimentos de um fluido. Quais são os movimentos de um fluido? Se eu tiver aqui um elemento diferencial do fluido, imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um elemento que eu vou chamar de elemento diferencial. Diferencial aí é de derivado, tá? Então é o seguinte, se eu tiver aqui os três eixos coordenados, x, y e z, e tem aqui um elemento de fluido, aliás, o elemento diferencial também está certo, mas chamar de elemento infinitesimal, elemento infinitesimal. O que seria um elemento infinitesimal, vocês sabem? Dx, dy, dz. Tá aí, um elemento diferencial, os eixos coordenados, né, x, y, z. Um elemento infinitesimal é um elemento em que as suas dimensões tendem a ser zero. Tende a ser zero. Não é infinito, que é infinitesimal, é o contrário, é quando tende a zero. Então, o tamanho aqui, né, dx, dy, dz, onde dx, dy, dz são dimensões aí que tendem a zero. Os movimentos que um fluido pode ter, um elemento, na verdade, né? Vou botar aqui os movimentos do elemento de fluido. Quais são os movimentos que esse elemento pode ter?
Quando se estudar o movimento lá na mecânica 2, os movimentos que pode ter o quê? Movimento de translação, movimento de rotação, não é isso? Aí na mecânica, no corpo rígido, você tem, no movimento de partículas, você só tem movimento de translação, ok? Num corpo rígido, um corpo rígido, ele pode transladar. Vamos lá. Vamos ver aqui os tipos de movimento. Vou colocar aqui tipos de movimento. Aqui é tipos. Tipos de movimento do elemento fluido. Bom, se você pegar um corpo rígido, vamos pegar se você pegar um corpo rígido, quais são os movimentos que esse corpo pode ter? Ele pode transladar, vamos ver aqui, ó. Ele pode transladar em X, ele pode transladar em Y, e pode transladar em Z, que é aproximando e afastando da câmara, não é isso? Pode também rotacionar em torno do eixo X, pode rotacionar em torno do eixo Y, pode rotacionar em torno do eixo Z, certo? Então, ele tem os movimentos de rotação e de translação, ok? Considerando aí os 3 eixos. E existe um movimento combinado ainda de rotação e translação, que é ele, ao mesmo tempo que ele translada, ele gira, né? Isso ele pode ir transladando e pode girando. Então, o caso da roda, a roda de automóvel, ela está transladando porque ela está... o centro dela está se movimentando, né? E, ao mesmo tempo, ela está girando. É um movimento combinado de translação e rotação. Então, vamos ver também, como um elemento fluido, quais são os tipos de movimento que pode ter um elemento de fluido, certo? Vamos ver aqui. Bom, o movimento, o fluido, se você pegar agora um elemento em 2D aqui, né? X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Então, tem aqui o elemento fluido em 2D agora. É um cubo, tá? Aqui é um cubo, né? Ali ele um quadrado sendo em 2D. Então, quais são os tipos de movimento que ele pode ter? Ele pode ter translação, rotação, que é o que o corpo rígido tem, né? Só que aí acrescenta o seguinte, deformação angular e deformação linear. O que é cada um desses movimentos? Então, o que é a translação? A translação, esse corpo sai dessa posição inicial e vai para outra posição aqui. A posição 1 seria ali em azul e a posição 2 é aquela em vermelho, não é isso? A rotação, ele simplesmente faz isso aqui, ó. Ele simplesmente gira, ok? Em torno de um ponto fixo. A deformação angular seria essa aqui, ó. Então, peraí. Vou desenhar melhor aqui.
deformação angular, que vai aqui. Ele faz isso aqui. E a deformação linear, assim, ou seja, na deformação linear, a deformação linear é como se você estivesse comprimindo ele aqui, ele vai e diminui na direção Y e aumenta o tamanho dele na direção X, ok? A deformação angular, os ângulos que são aqui, a princípio, são de 90 graus, eles mudam, né? Fica com 2 ângulos agudo e 2 ângulos obtuso. Na translação, os ângulos, ele continua com o mesmo tamanho, a mesma forma, ele não muda de forma, mas ele muda de posição e nem muda de orientação. Aqui ele não muda de forma, tá vendo? A forma dele continua a mesma coisa, um quadrado, e nem muda de orientação. Esse lado aqui continua paralelo a X e o lado esquerdo aqui continua paralelo a Y. Na rotação, ele não muda de forma e nem de posição, a rotação pura. Ele não muda de forma nem de posição, mas ele muda de orientação. Porque os lados dele não são mais paralelos aos eixos coordenados, tá vendo? Deixa de ser paralelo a X e paralelo a Y. Então você tem esses movimentos. E o fluido, o elemento pode ter também uma combinação desses movimentos, né? Então coloca aqui, ó, o elemento pode ter movimento combinado. Com todas as combinações possíveis aí. Movimento combinado. Ok? Bom, para ver esses movimentos, eles tem que haver forças, né? Tem que haver forças aqui. Então, a segunda lei de Newton, ela me dá o quê? A segunda lei de Newton, ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver as forças que agem no fluido e a aceleração em que o fluido está sujeito, que o elemento fluido está sujeito, ok? Então, vamos começar aqui vendo a aceleração de um elemento fluido. Vamos ver a aceleração do elemento fluido. Vamos pensar aqui a aceleração. Apagar com pano úmido, depois eu tenho que secar, porque o pano úmido atrapalha eu escrever aqui com a coisa. Então, aceleração, vamos colocar aqui, né? Expressão para a aceleração da partícula, que é o nosso elemento fluido. Nosso elemento infinitesimal.
Imagina aqui um elemento seguinte. Y, X, C. Imagina que eu tenho uma tubulação aqui, tá? Pode ser um volume de controle qualquer. Nós vamos começar exemplificando aí. E tenho aqui umas linhas de correntes. Vamos supor que o fluido segue essas linhas aqui. E aí, se você tiver uma partícula nesse ponto, vou colocar aqui em vermelho. Imagina a partícula nesse primeiro ponto aqui, inicial, e nesse ponto final aqui, ok? Então, o que eu tenho aí, ó? Primeira coisa, eu tenho um raio, no meu sistema de coordenadas, eu tenho aqui um vetor que me dá a posição dessa partícula. Então, eu tenho o vetor R aqui e tenho o vetor. Isso aqui é o seguinte, isso aqui seria a partícula no tempo t, tá bom? Vou colocar aqui, partícula no tempo t. E depois eu tenho aqui a partícula no tempo t mais dt. Partícula em t mais dt. Você analisa ela em duas posições, nessa posição aqui no tempo t e na outra posição no tempo t mais dt. E aí eu tenho um outro vetor aqui, deixa eu mudar esse vetor aí. Vetor R, aqui. E aqui um outro vetor, ó. O vetor R mais dr. Ou seja, no tempo t, a partícula era localizada pelo vetor R. No tempo t mais dt, ela é localizada pelo vetor R mais dr. Ok? E aí, eu tenho o seguinte. Eu tenho a velocidade. Eu vou analisar o seguinte, a partícula. Vou colocar aqui, ó, analisar a partícula de fluido em um campo de velocidade. Um campo de velocidade. Então, eu tenho V. A velocidade da partícula, ela é uma função de x, y, v e t. Ela é a função de 4 variáveis, né? X, y, z e t. Ok? Deixa eu tentar. Peraí.
Bom, como eu falei, para a gente não perder o gancho, né? A gente vai fazer uma análise da aceleração, depois a gente vai ver quais são as forças que atuam no elemento fluido, aí para a gente poder aplicar a segunda lei de Newton aí na mecânica dos fluidos, escoamento de um fluido. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, então a velocidade é um vetor, não é isso? Ela tem tamanho, tem direção, tem sentido, é um vetor, e depende de 4 variáveis. As 3 variáveis espaciais e a variável tempo. Então, se eu pegar aqui a velocidade da partícula, e chamar de Vp, eu tenho o seguinte, a velocidade da partícula num tempo t é igual, aqui é um vetor, certo? É igual velocidade de x, y, z e t. E a velocidade da partícula num tempo t mais dt é igual a v de x mais dx, y mais dy, z mais dz e t mais dt. Estou em 2 pontos, né, analisando em 2 pontos aqui diferentes, no espaço e no tempo. Ok? E aí, eu tenho o seguinte, quem é a derivada se eu fizer a derivada da velocidade da partícula, eu tenho o seguinte, então, a derivada, ela é, como eu explico isso? A derivada aqui, a gente vai usar aqui a regra da cadeia, ok? Por exemplo, ó, quando você quer, vou colocar aqui, regra da cadeia. Ou a série de Taylor. Você já deve estudar da série de Taylor lá no cálculo, né? No cálculo. Como é que é a série de Taylor? Você pode pensar isso aqui na regra da cadeia ou série de Taylor. O que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz o seguinte, por exemplo, como é que eu derivo, se eu derivar aqui, se eu tiver, por exemplo, f, vou colocar aqui, se eu tiver uma função y igual a seno de 2x ao cubo. Como que eu derivo essa função? Como é que eu derivo essa função, gente? Fala para mim aí. Só para relembrar. Deriva a função e deriva o que está dentro e multiplica. Exatamente. Então vai ser a derivada do seno é o cosseno, não é isso? E deriva agora isso aqui, não é isso? Certo? Certo aí? Ok? Então, se eu tiver então uma função assim, ó, y igual uma função de g de x, eu tenho dy dx é igual
a derivada de f de x, a derivada de g de x, não é isso? Eu derivo f, aqui e multiplico pela derivada do argumento da função, ok? É o que eu fiz aqui, né? O f aqui é o seno, e o g de x é 2x ao quadrado. Então, ficou a derivada de f é seno de x. E a derivada do que está ali dentro é g de x. Bom, uma outra forma de ver isso é a série de Taylor. Vocês estão lembrados da série de Taylor? Vocês estão lembrados da série de Taylor? Não lembro não, professor. A série de Taylor, eu vou passar essas duas formas para vocês, porque vocês... Série de Taylor... ela é estudada lá no cálculo também. A série de Taylor ela diz o seguinte, ó, se você tiver um ponto, se você tiver uma função num determinado ponto, você calcula no ponto x, e aqui, essa dimensão aqui, ó, é delta x, vamos supor. Essa distância aqui, certo? Aí, se você tiver... a série de Taylor fala o seguinte, para você calcular a função no ponto x mais delta x, eu vou passar aqui só rapidinho, assim, eu não vou deduzir a série de Taylor, porque a dedução dela é matéria de cálculo, tá? Eu vou só passar, assim, de onde que vem isso. Eu passei a regra da cadeia e vou passar a série de Taylor agora, só para poder a gente fazer uma ligação aí. Na série de Taylor, diz que se você conhece a função no ponto x, aqui é a função, né? F de x, para você conhecer num outro ponto, um ponto aqui que a gente vai chamar de x, você conhece num ponto, aí você quer calcular aquela função num ponto diferente daquele. Aí, se você não souber a função, você não sabe que função é aquela, a série de Taylor, desenvolvida lá por Taylor, né, no século XIX, ele fala o seguinte, que a função, um ponto, x mais delta x é igual a f de x mais a derivada mais vezes aqui delta x sobre não, só isso aqui. Só isso aqui, ok? F' de x, tá. Mais F duas linhas de x, delta x elevado ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais F3 linhas de x, delta x ao cubo, sobre 3 fatorial, mais F, 4 linhas de x. Aqui, na verdade, escreve assim, né? Não é dessa forma. Mais 4 linhas, delta x ao quadrado, sobre 4 fatorial. Infinito. Ou seja, a série de Taylor, ela costuma ser dada no cálculo num curso de cálculo lá, na disciplina de cálculo, e o professor costuma provar isso aqui, tá? Desenvolver isso e provar isso. Eu não vou fazer isso aqui, porque a gente só usa aqui, mas não faz parte da gente
não faz parte do nosso conteúdo a gente desenvolver isso. A série T, vocês estão lembrados de ver isso ou não? Ou mesmo assim não lembraram? Quando coloca aqui, vocês estão lembrados de ver? Lembro, senhor, lembro, sim, eu vi. Hã? Lembrei. Lembrou? Então, série de Taylor é esse aqui, certo? Então, a gente vai usar a série de Taylor aqui. Da seguinte forma, ó. Então é o seguinte, se eu conheço, olha só, eu conheço a partícula, eu fiz esse desenho aqui, que é só um exemplo, né? Eu conheço a partícula nesse ponto, aqui R mais dr e R. Y. Eu coloquei em 2D aqui, mas vale para 3D, tá? Então, eu conheço a partícula no ponto R, quero determinar no ponto R mais dr. Como é que fica isso aí? Usando a série de Taylor, eu tenho o seguinte, ó. A velocidade, vamos lá. A velocidade no ponto x mais dx é igual. Usando a série de Taylor, então, vai ser igual a velocidade. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Velocidade x. Derivada da função. Velocidade x mais x é igual. Um momentinho. Velocidade x é igual a velocidade da função aqui mais delta x. A derivada segunda. A velocidade em x vai ser velocidade no ponto x mais a velocidade de v em relação a x dx. Não é isso? Aí eu vou fazer aqui mais a derivada segunda. A derivada da segunda de v em relação a x dx ao quadrado, mais pontinho. Olha só, aqui eu troquei o meu delta x aqui pelo meu dx, tá vendo? Onde era delta x, e aqui eu cortei, né? Aqui eu fiz até a derivada quarta, aqui eu parei a derivada segunda. Acontece o seguinte, que quando um elemento diferencial, se esse dx é um elemento diferencial, ou seja, o elemento tende a zero, então o quadrado dele realmente é zero.
aqui é zero. Por quê? Porque um número pequeno elevado ao quadrado, se você pegar 0,1 ao quadrado, dá 0,01. Se você pegar 0,01 ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar 10 a menos 4. Ou seja, quanto menor for o número elevado ao quadrado, vai dar um número bem menor ainda. E se esse elemento ele tende a zero, quer dizer, ele é um número tão pequeno que eu não consigo expressar um número menor do que ele, então, quando eu elevo ele a zero, ele é realmente zero, né? Porque ele já é um número menor que eu consigo expressar, então, é zero. Então, a derivada da... Então, tem essa questão da derivada. E, então, quando eu faço aqui, aplicando agora para aceleração, a aceleração de uma partícula, ela é a derivada da velocidade. Não, eu vou fazer a derivada primeiro, antes de fazer isso aqui. Então, eu faço a derivada de V da partícula. Vai ser o seguinte. Vamos repetir aqui o negócio. Ó. Eu tenho o seguinte. A velocidade da partícula, ela depende de x, y, z e t, certo? Então, se eu for derivar isso aqui, vai ser a derivada de V em relação a x vezes dx da partícula, mais a derivada de V em relação a y, dy da partícula, mais a derivada de V em relação a z, dz da partícula, mais a derivada de V em relação ao tempo, dt. Isso aqui você pode pensar nela também como sendo a regra da cadeia, né? Porque se você tem uma função, vai derivar uma função, você faz o quê? Você faz a derivada da função e deriva o argumento dela, como nós fizemos aqui. Ok? E aí, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, vou colocar assim, ó, derivando em relação ao tempo. Então, tem a derivada da partícula em relação ao tempo. Vocês aprenderam lá na mecânica do corpo rígido que a aceleração é a derivada da velocidade. Né? Isso, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Se você pegar a posição e derivar em relação ao tempo, a função que te dá a posição, né? Em relação ao tempo, é a velocidade. Se você pegar a velocidade, a função velocidade, derivar em relação ao tempo, você tem a aceleração. Então, isso aqui, se você derivar em relação ao tempo, é a própria aceleração. E aí eu tenho, derivando isso aqui em relação ao tempo, vai ser dv dx, dxp, dt, mais a derivada de v em relação a y. A derivada da partícula em relação ao tempo, mais a derivada de v em relação a z. Derivada aqui é z, né? dzt dt, mais a derivada de v em relação ao tempo. Aí aqui vai ficar dt dividido por dt, então vai dar 1, certo? Dt por dt vai dar 1 mesmo. Então, quando eu derivo
Se eu tiver a função velocidade dessa forma aqui, é isso, dependendo de x, y e z, a velocidade vai ser a derivada da aceleração. E aí, eu tenho o seguinte. Aí, lá da mecânica também, vocês têm o seguinte, que se você pegar a derivada da posição x em relação ao tempo, é a velocidade na direção u. A derivada de y em relação ao tempo é a velocidade na direção z. E a derivada de z em relação ao tempo é a velocidade na direção y, né? Então, tem aqui onde o velocidade, componente, essa aqui é a componente, na verdade, tá? A velocidade aí, ela é uma função tridimensional, né? Então, eu tenho U é a componente de V na direção X. V minúsculo é a componente de V na direção Y. E W minúsculo é a componente de V na direção Z. Então, substituindo aí nessa equação, tem o seguinte, a aceleração da partícula vai ser igual a U dv dx mais V dv dy mais W dv dz mais a derivada de V com relação ao tempo, certo? Onde o V e W aí minúsculo estão definidos ali como sendo as velocidades, as componentes da velocidade em cada direção ortogonal, não é isso? Daqui eu tenho o seguinte, ó. Vou destacar isso aqui. Aí eu tenho o seguinte. Essa aqui é chamada aceleração total. Aliás, isso aqui tudo, deixa eu colocar aqui, né? Isso aqui tudo é o meu dv dt, que é igual a dv dt. Ó, a nomenclatura aí costuma chamar de um D maiúsculo aqui, dv dt, por de derivada total. Aí, onde aqui, ó, aí esse aqui tem os nomes das componentes. Esses componentes aí, seguinte, essa aqui é a aceleração total. Total.
da partícula. Essa aqui. Esses três termos aqui, é chamado de aceleração convectiva. Aceleração convectiva. E essa aqui é chamada de aceleração local. Aceleração local. O que é cada uma dessa aí? O que significa cada um disso aí, né? É o seguinte, um fluido... É complicado isso aí, gente? O que vocês estão achando? Mais ou Mas menos, depois, com os professor. exercícios, o negócio começa a clarear um pouco, tá? Depois, com os exercícios, aí, o negócio começa a clarear bastante. Um fluido, ele pode acelerar de duas maneiras. Uma partícula de fluido pode acelerar de duas maneiras. Ela pode acelerar porque ela passa de uma região de baixa velocidade para uma região de alta velocidade, ou ela pode acelerar devido ao próprio escoamento como um todo sofrendo aceleração. Então, vamos ver isso aqui, né? Por isso que tem aceleração convectiva e aceleração local. Vamos ver o que é cada uma dessas aí. O que significa cada um desses aí, né? Por exemplo, olha só. Se você tiver um corpo, aceleração, vou colocar aqui, né? Aceleração convectiva. O que significa isso? Aceleração convectiva. É o seguinte, ó. Se você tiver um corpo, uma partícula, na verdade, né? Você tem um escoamento aqui, tem uma redução de diâmetro, passa para cá. O que acontece com uma partícula escoando nessa geometria? Ela está nesse ponto aqui e depois nesse ponto de cá. Vocês viram lá na mecânica dos fluidos 1 que quando eu reduzo a área do escoamento, a velocidade aumenta. Não é isso? A redução da área acaba causando aí um aumento da velocidade, porque essa mesma quantidade de fluido tem que passar nessa área menor. Então, para isso, ela tem que ter uma velocidade maior. Se essa área aqui for metade dessa área, a velocidade aqui, velocidade média aqui, vai ser o dobro no ponto 2. Vou colocar aqui no ponto 1 e ponto 2. Nesse caso aqui, você já sabe que V1, V2 é maior que V1. Certo? Você reduziu a área, você vai aumentar. Então, isso aqui é a aceleração convectiva. Aqui, na verdade, houve uma aceleração. Ele saiu de uma região de baixa velocidade foi para uma região de alta velocidade. Então, ele acelerou. Só que é o seguinte, mesmo no escoamento permanente, ou seja, um escoamento onde as coisas não mudam com o tempo, o fluido pode sofrer uma aceleração ou uma desaceleração também, né? Tocando os dois. Certo? Então, a aceleração convectiva, ela pode acontecer em um escoamento permanente. Não quer dizer que não aconteça um escoamento transiente, né? Pode acontecer também, mas o fato é esse aí. Então, vamos ver aqui, ó. Você já sabe o que é escoamento permanente e escoamento transiente, né? O que é? Fala para mim, só para ver se vocês estão acompanhando. O que é escoamento transiente e escoamento permanente? Ei, gente. Tem a ver com o regime permanente e o regime transiente. Isso. O que seria isso? Seria isso? Depende das propriedades também, professor? Tem a ver com as Não, regime propriedades? permanente. Regime permanente é o seguinte.
as propriedades não variam com o tempo, entendeu? Deixa eu ver as coisas que eu escrevo, não, as variáveis. As variáveis, ou as grandezas, né? As grandezas, colocar as grandezas, se eu colocar as variáveis não variam, fica meio estranho, né? As grandezas. As grandezas não variam com o tempo. A não ser a posição, né? A posição tem que variar com o tempo, senão você não tem movimento, né? Certa posição. E regime transiente, as grandezas variam com o tempo. Aqui eu vou colocar exceto posição. Se a posição, exceto posição, né? Se a posição não variar, a gente não tem movimento, né? Então, veja bem. Nesse caso aqui, na aceleração convectiva, eu tenho aqui V1 e tenho aqui V2. A velocidade aqui variou de V1 para V2, V2 sendo maior que V1, mas ela variou com a posição e não com o tempo. Eu tenho aqui, ó, X1, a posição X1 e a posição X2. Ela variou com a posição, mas não com o tempo. O que seria isso? Com o tempo é o seguinte, com o tempo, eu tenho que observar o mesmo local naquele tempo. Imagina o seguinte, você está com a câmera, aí você está filmando isso aqui. Você filmou a velocidade aqui no tempo, no instante T0, é V1. Aí quando você fotografou de novo, no instante T2, a velocidade nesse ponto continua sendo V1. Ou seja, isso que é não variar com o tempo. Certo? A velocidade nesse ponto continua sendo sempre a mesma. Apesar da velocidade variar de uma posição para outra, na posição x1 para a posição x2, a velocidade variou. Mas, porém, num determinado ponto do espaço, ela não está variando, ela continua sendo sempre V1 aqui. Isso é escoamento permanente. Ok? Então, a aceleração convectiva ocorre uma mudança de velocidade mesmo se eu tiver regime permanente. Então, vou colocar aqui, ó, aceleração convectiva é a parcela da aceleração total que computa o que leva em consideração, né? A aceleração convectiva é a parcela da aceleração total, computa a variação da velocidade mesmo em regime permanente. Ou seja, é uma variação com a posição.
variação de V com a posição, mas não com o tempo. Mas não com o tempo, ok? E já a outra aceleração, que é a aceleração local, a outra parcela da aceleração total, aceleração total. Aceleração total seria o seguinte: se eu tiver um tubo agora com diâmetro constante, imagina que eu tenho o seguinte: eu tenho aqui, num determinado ponto, eu tenho uma velocidade V1. Porém, eu tenho aqui Peraí, deixa eu chegar isso aqui para cá. Agora ali eu tenho um tubo que muda de diâmetro, né? Eu tenho uma redução ali. Agora imagine que eu tenho um tubo aqui com a seção constante e eu tenho uma partícula aqui com determinada velocidade V1 num ponto X1. Só que eu tenho agora um ventilador aqui. Tem um ventilador. Esse ventilador está girando assim, não é isso? Velocidade de ômega. E o fluido está vindo aqui. Aí nessa posição ele está com a velocidade x1. Aí depois de um tempo eu aumento a velocidade dessa rotação, eu aumento a rotação desse ventilador aqui, e essa velocidade aqui passa a ser uma velocidade V2 maior que V1. No instante T igual a T2. Aqui eu tenho um instante T igual a T1. Então, no instante T igual a T1, eu tenho V igual a V1. No instante T igual a T2, eu tenho V2 maior que V1, porque eu aumentei a rotação desse ventilador aqui. Se eu tinha um ventilador, imagina o ventilador que você tem na sua casa, que costuma ter 3 posições, né, de velocidade. Você coloca ele na velocidade mais lenta, aí depois você vai lá e bota, você está sentindo muito calor, vou aumentar essa velocidade do ventilador. Você vai lá e bota para velocidade mais alta. Aí a hélice passa a girar mais rápido. Com o giro mais rápido, a velocidade aqui, ela vai aumentar mesmo nessa posição aqui. Ó. Se você tirar uma foto, imagine se você tivesse umas partículas ali que você conseguisse visualizar, não é isso? Umas pequenas partículas suspensas no ar. Então, se você tirar uma foto numa situação 1, nessa mesma posição aqui, velocidade é V1. Aí você tira uma foto no instante T2, quando você aumentou o giro do ventilador, essa velocidade aqui vai ser maior. Então, a velocidade aumentou com o tempo na mesma posição. Na mesma posição, ela aumentou. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, na mesma posição, ela continua fixa. Ela aumentou de um lugar para o outro, tá vendo? Então, esses aí são exemplos que eu tenho de variação da velocidade com o tempo e a variação da velocidade com o tempo, variação da velocidade com o espaço. Pode variar das duas formas. E é claro que você pode ter esse efeito combinado, né? Você pode ter casos em que a velocidade varia tanto com o tempo quanto com o espaço. E seria, por exemplo, esse caso aqui. Se você tivesse esse caso aqui, tem um ventilador também, depois você está com a rotação lá ômega 1, depois você passa com a rotação ômega 2 maior, e aí
A velocidade ela pode variar no tempo e também varia daqui para cá, varia no espaço, que é o caso mais geral, não é isso? Caso mais geral. Então, só para a gente concluir, hoje a gente já se estendeu, né? Vamos fazer aqui agora o caso unidimensional, bidimensional. A gente fecha isso aí. E a aula de amanhã, gente, exercício, tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Vou começar a fixar isso aí, tá bom? Ó, aqui. Se for um campo bidimensional, um caso bidimensional, eu tenho um campo aqui, campo de velocidade, tá? Aí eu tenho a aceleração T, que é igual a derivada total de V com relação ao tempo, é igual U dV dx mais V dV dy mais dV dt. Se for unidimensional, aí nada varia com x nem com y. Então vai ficar a aceleração de p, que é igual a dv dt, vai ser igual, aliás, aqui a derivada maiúscula. Vai ser igual u dv dx mais dv dt. E se for o caso transiente, mas se for o caso permanente, se for o caso em regime permanente, aí as grandezas não variam com o tempo, não é isso? Então, eu tenho regime permanente. Então, se eu tiver regime permanente, aí a derivada em relação ao tempo, a derivada de qualquer coisa em relação ao tempo vai ser zero, com regime permanente, né? Então, daí eu tenho a aceleração da partícula, que é igual a dv dt, vai ser igual a u dv dx mais v dv dy mais w dv dz. E as componentes da aceleração, como é que fica? É o seguinte, as componentes da aceleração, eu tenho aí a aceleração na direção x, que
é igual a derivada de u com relação ao tempo, que é igual a u du dx mais v du dy mais w du dz mais du dt. E a aceleração na direção y, aliás, a aceleração na direção y é igual a derivada de v minúsculo, né? Em relação ao tempo, que é igual a u dv dx mais v dv dy mais w dv dz mais a derivada de v minúsculo em relação ao tempo. E a aceleração na direção z da partícula é igual a derivada de w, a derivada total em relação ao tempo, é igual a u dw dx mais v dw dy mais w dw dz mais dw dt. Ok? Então, matéria é essa aí. Agora você tem que começar a fazer alguns exercícios para eu poder fixar isso aí. Então, na próxima aula, eu já começo, que é a aula de amanhã, eu já começo a fazer exercícios para a gente poder começar a visualizar isso aí. Quando começar a visualizar os exercícios, a gente começa a praticar, aí o negócio começa a entrar mais na cabeça, tá bom? Ok? Show, professor. Dúvidas aí, perguntas, comentários? O que vocês acharam? Difícil isso ou tranquilo? Achei tranquilo, é só tava um pouco enferrujado, né? Tem um mês aí já sem pegar muita matéria, mas tá tranquilo pra mim. Tranquilo, começar a desenferrujar aí, né? Pois é. É. Então tá bom. Ficamos por aqui então. Se tiver alguma dúvida, comentário, vocês podem falar. Tem dúvida, comentário, alguma coisa? Ai, ai, ai. Tranquilo? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza, então vamos encerrar então aí, tá bom? Então tá bom, gente. Dá um oi lá no chat lá para eu poder marcar presença de quem está aí. Um oi, um boa tarde, qualquer coisa assim, para poder, tá bom? Para gente marcar presença aí. Tá bom? Para pelo menos ver quem está participando, quem não está, quem sumiu. Quem tiver sumido aí, eu tenho que passar para o pedagógico poder ver o que está acontecendo, que o aluno não está participando, tá bom? Para dar uma satisfação aí, ó. Pedagógico, ok? Então tá bom. Ficamos por aqui então. Até mais aí. Amanhã eu posto a aula, videoaula lá, tá? Vai ter aula não, então, ao vivo amanhã, professor? Aula ao vivo não, vou fazer aula. Vocês querem aula ao vivo? Se vocês quiserem aula ao vivo, posso fazer. Vocês querem ao vivo? Professor, esse horário, particularmente para mim, é bem ruim para mim fazer aula. Mas porque é a minha particularidade. Aí eu não sei o pessoal aí. Pra mim, manter só na segunda ao vivo é melhor. Porque terça eu tenho aula logo depois, tem 1 hora. Aí ficaria meio pesado pra mim. Mas aí depende da galera. Se todo mundo concordar. Se vocês quiserem também, eu posso fazer aula ao vivo direto, entendeu? Não tem problema não. Todo dia. O que vocês acham? Melhor um dia só, um dia... Acho que só um dia é melhor, professor. Fica melhor pra gente se organizar. Fica melhor, né? Tá bom. Olha, contanto que grave as aulas ao vivo também, eu acho que não tem problema, não. Né? Depende também do seguinte, entendeu? Se eu for fazer aula ao vivo também para, assim, quase não ter participação, aí fico meio desanimado também, entendeu? Aí eu prefiro fazer aula... Vamos fazer uma ao vivo e uma gravada por semana, tá bom? Por enquanto. Uma ao vivo de segunda ao vivo e de terça-feira gravada, tá bom? Show. Fechou, professor.
Beleza, então. Aí, sendo que ao vivo eu gravo também, né, disponibilizo lá. Ao vivo seria mais para vocês assistirem Ao vivo é bom por causa da interação, tá bom? Porque a aula ao vivo eu vou fazer desse jeito, dessa forma também, explicando bem, entendeu? Tal. Ao vivo, a vantagem da ao vivo seria o momento que o aluno poderia interagir com o professor, perguntando, né? A vantagem seria essa aí, mas a questão da videoaula eu vou fazer da mesma forma, assim, bem explicadinho, tá bom? Show, professor. Então tá bom. Falou então. Então ficamos por aqui. Até mais para vocês. Tá bom? Até mais aí. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ficou quanto tempo de aula aí? Deixa eu ver. Ficou... Vamos ver aqui. Gravar. Interromper a gravação.